Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Bleach, Verdadeiro Poder. Capítulo 271. Os dias de Masatsuki Aozaki ficaram visivelmente mais fáceis depois que Gin Ishimaru e Kenpachi Zaraki assumiram o papel de tenentes. Para ser justo, entre todas as divisões, a 11ª Divisão sempre teve relativamente pouco trabalho. A 1ª Divisão supervisionava o comando geral. A 2ª Divisão cuidava de execuções e assassinatos. A 7ª Divisão era responsável por proteger o Complexo Central 46. A 8ª Divisão era especializada em coleta de inteligência. A 10ª Divisão manteve a lei e a ordem dentro da Seireitei. A 13ª Divisão administrou cons e a purificação de Outlaws. Em tempos de paz, além de missões periódicas no mundo dos vivos, treinamentos de rotina e invasões ocasionais de menos. Uma divisão focada em combate como a 11ª Divisão praticamente não tinha o que fazer. Por isso, Masatsuki Aozaki costumava desfrutar de um estilo de vida bastante tranquilo, passando os dias vagando sem pressa. No entanto, em missões raras como eliminar criminosos no distrito 80 de Rukongai, algo que só acontecia uma vez a cada décadas, ele ainda intervinha pessoalmente. Afinal, Rukongai havia produzido indivíduos com a força de um capitão como Kigan e Kenpachi Zaraki. Ninguém podia dizer com certeza se figuras mais poderosas surgiriam dali, mas agora com Kenpachi Zaraki por perto as coisas eram diferentes. Tarefas que antes exigiam sua atenção pessoal agora podiam ser delegadas sem preocupações. Em suma, Masatsuki Aozaki agora vivia um lazer sem precedentes. Com tanto tempo livre ele viajava com frequência entre a Sociedade das Almas e o Ecomundo. De vez em quando, fazia caminhadas casuais por Rukongai, na esperança de encontrar alguém interessante. Esse tipo de vida era realmente despreocupado e agradável. Neste dia em particular, Masatsuki Aozaki levou um garoto de cabelos brancos e uma garota de cabelos pretos para a antiga residência do clã Shiba em Junrinan para treinamento de espada. Depois de uma rigorosa sessão de prática, ele generosamente os convidou para um grande banquete. Além disso, depois da refeição, ele até preparou uma refeição para a viagem para a avó do menino. Por que essa gentileza repentina para com esse garoto? Porque seu nome era Chiri Tsugaya, um prodígio na história original. Masatsuki Aozaki o conheceu quando convidou o clã Shiba para retornar a Seireitei. Na época, Itsugaya estava brincando com uma garota de cabelos negros chamada Momo Inamori, que ele também conheceu naquela época. Após uma breve conversa, Masatsuki Aozaki, agindo como autoproclamado chefe de Junrinan, não hesitou em recrutar Itsugaya para suas fileiras. Inicialmente, Itsugaya resistiu, mas no fim das contas ele ainda era apenas uma criança, tanto física quanto mentalmente, e com um pouco de persuasão, era fácil de seduzir. Contanto que ele e a avó fossem bem tratados, todo o resto era secundário. Agora, sempre que Masatsuki Aozaki lhe dava ordens, ele reclamava sem parar, mas suas ações eram sempre obedientes. Por exemplo, ao praticar Zanjutsu, ele resmungou sobre o quão inútil isso era para ele, mas todos os dias ele treinava diligentemente por horas, muito mais dedicado do que Hanjiko Matsumoto. Fazer Matsumoto treinar seriamente foi outra história. Depois de terminar o banquete, Masatsuki Aozaki instruiu Itsugaya e Inamori a levarem a refeição embalada para casa primeiro. Então, ele partiu sozinho em direção aos distritos ao sul de Rukongai, na esperança de encontrar alguém interessante. Entretanto, depois de caminhar por um tempo, ele parou de repente. Uma leve vibração percorreu seu corpo. Depois de se apalpar por um momento, ele tirou uma ficha gravada com um emblema de caveira. Na parte de trás, uma pequena tela brilhava fracamente. Quando a tela se iluminou, um homem de pele morena apareceu na tela, com uma expressão completamente inabalável. Aozaki-sama. Masatsuki Aozaki ouviu o título alto e claro, e a forma como ele saiu da língua soou bastante natural. Kanami-sen claramente não tinha reservas em se dirigir a ele dessa forma. Afinal, até mesmo seu antigo líder, Aizen, reconhecia Masatsuki como um amigo. E desde que Tsen descobriu que Masatsuki havia destruído o ramo da família Tsunayashiro e matado Tokinada Tsunayashiro, ele nunca mais desobedeceu às suas ordens. O que é? Após um breve silêncio, Tsen falou em voz baixa. Tenho novidades sobre a pessoa que você está procurando. Através do vasto deserto coberto de neve do Ecomundo, um grupo de arrancars avançou com urgência. Estavam todos vestidos com uniformes brancos idênticos. Outlaws comuns só precisavam de um olhar para reconhecê-los. Eram membros de alto escalão de Las Noches. Ter sido escolhido pelo rei e passar pela transformação arrancar significava que eles tinham pelo menos a força da classe Adjuxas. No entanto, apesar de seu poder, suas expressões de pânico deixaram os Outlaws ao redor em choque. Afinal, Las Noches não era governada por um rei invencível, alguém que detinha poder absoluto? Seu nome era conhecido em todo o Ecomundo. Quem ousaria provocar seus seguidores? Ninguém respondeu às suas perguntas silenciosas. Os arrancars tinham apenas um pensamento: correr de volta para Las Noches e reportar aos dois governantes do Ecomundo. Mas, quando se lembraram da Heiatsu avassaladora que havia irrompido à distância há poucos momentos, seus rostos escureceram de inquietação. Nunca em sua imaginação mais louca eles esperaram isso. A aterrorizante Heiatsu que eles sentiram não pertencia apenas a Baragan ou Sayalaporro, os antigos governantes do Ecomundo. Em algum lugar lá fora, outra entidade monstruosa de poder igual, se não maior, estava à espreita o tempo todo. Só de chegar perto daquela presença já era sufocante. A pressão da sua Heiatsu quase os esmagou, ameaçando fazê-los desmaiar ali mesmo. Os arrancars na liderança trocaram olhares, e um entendimento mútuo passou entre eles. O que eles encontraram hoje poderia muito bem ser alguém em quem o novo governante do Ecomundo estava interessado. E se eles realizassem com sucesso a tarefa de seu mestre, eles poderiam até ser recompensados com uma força além de seus limites atuais.
Por que somente as fêmeas devem ser escolhidas? Se o poder fosse a recompensa, então eles, como homens, estariam igualmente dispostos a se oferecer. Seus olhos brilhavam de expectativa, já vislumbrando um futuro em que sua força seria elevada. No Eco-mundo, um reino onde a força ditava tudo, aqueles que não tinham beleza para ganhar o favor de seu governante tinham apenas uma opção: força incomparável. Mas naquele momento, o líder do grupo de repente rugiu. Parar. O comando abrupto causou um choque em todo o grupo, e todos os olhos se fixaram nele, chocados. Sem hesitar, o líder arrancar caiu de joelhos com uma expressão solene e resoluta. Sua Majestade está aqui. O que vocês estão fazendo aí parados? Vocês têm um desejo de morte? Ajoelhem-se, agora. Ao ouvir essas palavras, o pânico tomou conta dos rostos dos outros arrancars. Eles rapidamente levantaram suas cabeças e no momento em que viram a figura familiar se aproximando, eles se apressaram para se ajoelhar, sem ousar demonstrar a menor hesitação. Vê Vossa Majestade. Suas vozes soaram em uníssono, tremendo de reverência. Chega de teatro. Levante-se. Mas Atsuki Aozaki acenou casualmente com a mão, sinalizando para que eles se levantassem. Seu tom era calmo, mas o peso de sua presença causou um arrepio nos arrancars. Essa era a aura de um rei, alguém que havia matado Baragan e Sayalaporro. Sayalaporro era uma coisa, mas Baragan governou o Eco-mundo por 1 milhão de anos. Seu poder era incomparável, seu nome temido por todos. No entanto, até ele caiu morto sem esforço algum por este homem, o governante absoluto do Eco-mundo. Capítulo 272. Na vasta extensão prateada de areia, arrancars jaziam esparramados no chão, em desordem. Do que antes era um esquadrão de quase 20 homens, menos de 3 permaneceram de pé. O terror estampava seus rostos enquanto todos os olhares se voltavam para o cume de uma duna de areia distante. No topo estava sentada uma figura solitária, envolta em um tecido preto esfarrapado, com o olhar voltado para baixo com um ar de resignação e desamparo. Ao lado dele, uma jovem vestida com trapos pretos semelhantes observava a cena abaixo com curiosidade. Stark, olha, aqueles caras, as máscaras deles parecem tão incompletas quanto as nossas. Ela deu uma cotovelada forte no lado do homem ao seu lado, mas Stark não respondeu. Ao contrário dos arrancars caídos, sua atenção estava totalmente voltada para o homem que caminhava levemente atrás deles. O homem estava vestido com um chirracus preto, coberto com um auri branco esvoaçante. Quando o tecido se movia com o vento, o número 11 podia ser visto levemente bordado em seu verso. Sua figura era alta e magra, firme como o pico de uma montanha. Longos cabelos negros caíam sobre seus ombros como uma cachoeira, roçando sua pele pálida, exalando um ar de calmo mistério. De longe, ele parecia refinado, quase como um nobre de comportamento elegante. Mas Stark sabia melhor. Aquela imagem não passava de uma fachada. Ele estava no Eco-mundo há um tempo inimaginavelmente longo, mas nunca antes havia sentido esse tipo de pressão. Não era a força esmagadora da Reiatsu avassaladora, mas algo mais profundo. O medo que tomou conta da própria alma. A certeza aterrorizante de que até o menor passo em falso poderia apagá-lo da existência em um instante. Você é diferente de nós, e diferente de Olols. O olhar de Stark se fixou em Masatsuki Aozaki, sua voz calma e firme. Você é o rei do Eco-mundo? Aquele que chamam de Shinigami. Você tem razão. Eu sou um Shinigami. Mas Atsuki Aozaki assentiu levemente em reconhecimento. A rigor, Shinigami era apenas um título de profissão, não uma classificação de formas de vida. Shinigami comuns eram seres espirituais pertencentes ao conceito de Plus, o oposto de Hollow. Embora sua existência já tivesse transcendido os limites dessa classificação, não havia nada de errado em se chamar de Shinigami. Enquanto o velho Yamamoto o deixou permanecer no Gotei 13, era isso que ele era. O olhar de Masatsuki Aozaki se fixou nas duas figuras no topo da duna, com um brilho inconfundível de interesse em seus olhos. Como esperado, esses dois eram exatamente aqueles que ele estava procurando. Coyote Stark e Lilinette Gingerbook. Stark, um homem tranquilo e letárgico, sem nada além de uma Reiatsu absurdamente alta. Mas Lilinette era uma história diferente. Ela merecia uma apresentação adequada. Seus cabelos curtos e macios tinham um tom suave de verde claro. O fragmento de máscara ao lado do olho esquerdo era adornado com intrincadas marcas roxas semelhantes a chamas, e seus olhos rosa-púrpura brilhavam como pedras preciosas. Resumindo, ela era absolutamente adorável e tinha um futuro cheio de promessas. Quando retornassem a Las Noches, ele definitivamente pediria ao seu designer pessoal, Aizen, que lhe fizesse uma linda roupa nova. Stark franziu a testa ligeiramente e perguntou: Você está aqui para nos matar? Ou está tentando nos forçar a nos submeter a você como os outros? Embora nunca tivesse visto um Shinigami pessoalmente, ele sabia o suficiente pelos rumores. Em sua compreensão, Shinigami e Olols eram inimigos jurados. Sempre que os dois se encontravam, era uma batalha até a morte, apenas um lado saía vivo. Mas hoje, essa compreensão foi abalada. As figuras caídas no chão, assim como ele, eram arrancars com máscaras quebradas. Eles alegavam que os Shinigami governavam o Eco-mundo e que haviam sido enviados sob ordens. Isso significava que os Shinigami que governavam esta terra não necessariamente viam os Olols como inimigos a serem erradicados. Mas Atsuki Aozaki sorriu levemente e o tranquilizou: Não precisa se preocupar. Não tenho interesse em tirar sua vida. No entanto, só estou no controle de Las Noches há alguns anos e seria útil a alguém com sua força. Ele e Aizen viajavam frequentemente entre a Sociedade das Almas e o Eco-mundo, raramente permanecendo por muito tempo. Embora Tsenkanami ainda fosse uma figura insignificante no Gotei 13, ele tinha bastante tempo. Mas Atsuki Aozaki e Aizen poderiam usar Kikasui Jetsu para ocultar sua presença e mantê-lo no Eco-mundo por tempo indeterminado. Mas a força de Tsen estava faltando. Ele simplesmente não estava em condições de proteger Las Noches.
Quanto a Neliel e a Ribel, sob a orientação de Masatsuki Aozaki, elas fizeram grande progresso. No entanto, comparado aos arrancars de primeira linha, como Baraga e Saelaporro, ainda havia uma lacuna. Staka que deu um sorriso irônico, com uma expressão tingida de zombaria. Ah, e daí? Devo ficar grato por você estar me poupando? Masatsuki Aozaki acenou com a mão despreocupadamente e riu. Não precisa disso. Se você realmente quer agradecer a alguém, agradeça a menininha fofa que está ao seu lado. Ela é Lilinete, certo? Se não fosse pelo fato de você ter uma arrancar tão linda ao seu lado, eu teria te espancado até a submissão e te arrastado de volta. Staka ficou momentaneamente sem palavras. Embora ele e Lilinete fossem duas metades da mesma alma, a diferença entre suas forças era enorme. No passado, toda vez que eles enfrentavam perigo, era sempre o poder dele que os ajudava a superar. Quem imaginaria que hoje ele teria que ser grato a essa garota barulhenta e desagradável? Bem, obrigada, Lilinete. Ele se virou para ela enquanto falava. A garotinha de cabelo curto e verde claro finalmente perdeu a paciência e se levantou de um pulo. Ela gesticulou freneticamente para os dois, murmurando. Por que diabos você está ouvindo ele desse jeito? Ele é nosso inimigo. E você? Como ousa dizer que eu estou bonita? Estou furiosa agora. Estou furiosa mesmo. Toma isso. Você está morto, seu desgraçado. Antes mesmo de terminar, Lilinete investiu, sacando uma lâmina curva e brilhante do chifre quebrado de seu capacete. Mas antes que ela pudesse sequer chegar a meio metro de altura, uma mão forte e calejada apertou sua cabeça, parando-a no lugar. Staka, que diabos você está fazendo? Ela se contorceu de frustração, olhando feio para ele. Staka suspirou desamparadamente e explicou. Você não percebeu? Aquele homem está bem ao alcance da minha Reiatsu, mas não é afetado por ela. Aquele cara, ele não é alguém que você possa enfrentar. Bem, eu não quero brigar, mas parece que não temos muita escolha. Se você quer que a gente se submeta, terá que fazer mais do que só falar. Embora ele tivesse acabado de conhecer Masatsuki Aozaki, os instintos aguçados de Staka lhe diziam uma coisa. O homem parado diante dele cheirava a morte. Apesar de seu comportamento calmo, apesar do sorriso sempre presente, havia algo perigoso escondido por trás disso. Capítulo 273. Só pelas palavras de Masatsuki Aozaki, já dava para perceber que ele não era necessariamente uma pessoa implacável e sanguinária. Pelo menos, não com Lilinete. No entanto, por algum motivo, Staka sentiu uma inexplicável sensação de desconforto. Tudo naquele homem, suas palavras, seu comportamento, até mesmo sua presença, ressoava em Staka de uma forma estranhamente familiar, quase como se eles compartilhassem uma afinidade natural. E, no entanto, ao mesmo tempo, sua própria existência irradiava uma avassaladora sensação de perigo. Staka virou a cabeça na direção de Lilinete. Seus olhares se encontraram, e nessa breve troca, ela pareceu entender os pensamentos dele. Ela sentiu levemente. Agora não era hora de brincadeiras. Este inimigo era diferente de todos os que eles já haviam enfrentado. A mão de Staka estava sobre a cabeça de Lilinete. Nenhum outro movimento era necessário. Persigam los lobos. Com esse comando silencioso, uma onda monstruosa de Reiatsu irrompeu. Em um instante, transformou-se em uma tempestade violenta, engolfando todo o mar de areia em um ciclone furioso. Observando a tempestade tomar forma diante dele, Masatsuki Aozaki franziu os lábios levemente, parecendo totalmente imperturbável. Uma Reiatsu desse nível era suficiente para nocautear a de Jushas arrancars da classe tenente com facilidade, mas para ele não era nenhuma ameaça. Comparado ao seu próprio poder, a Reiatsu de Stark simplesmente não era forte o suficiente. A menos que Staka possuísse uma habilidade semelhante a Zanka no Tashi, uma que pudesse amplificar a Reiatsu limitada em uma força destrutiva avassaladora capaz de preencher a lacuna entre as dimensões. Este nível de Reiatsu não tinha sentido. Na verdade, mesmo entre os arrancars, o poder de Staka não era o auge absoluto. Havia uma razão para Saelaporro ser reconhecido como Zero Espada na linha do tempo original. Até mesmo sua ressurreição superou essa exibição atual, e muito menos quando comparada a Masatsuki Aozaki. Talvez isso se devesse à natureza da divisão de sua alma, ou à diferença fundamental entre arrancars criados pelo Gyoku e arrancars naturalmente evoluídos. À medida que a tempestade se dissipava gradualmente, a figura de Stark apareceu novamente. Um pesado casaco de pele de lobo no estilo de um caçador, agora pendurado sobre seus ombros. Servia perfeitamente nele, como se tivesse sido feito especialmente para ele, com sua aparência áspera e desgastada complementando seu ar perpétuo de exaustão. Mas isso não foi tudo. Em cada uma das mãos, ele segurava uma arma de fogo, um par de armas longas, em forma de mosquete, brilhando com uma luz fria e mortal. A simples presença delas exalava poder. No entanto, enquanto Masatsuki Aozaki observava a cena, um lampejo de arrependimento cruzou sua expressão. Porque a Lilinete que havia sido agarrada anteriormente por Stark, agora desapareceu sem deixar vestígios. Comparado ao desgrenhado Stark armado que não exalava nada além de uma resignação cansada. No fundo, Masatsuki sempre preferiu a animada e adorável Lilinete. Ao ver a expressão de decepção no rosto de Masatsuki Aozaki, uma voz irritada de repente ecoou das armas nas mãos de Stark. Ei, que cara é essa? Você está nos menosprezando? Espere só, vou lhe mostrar o quão forte eu sou. Ao ouvir isso, Masatsuki balançou a cabeça levemente e explicou. Não é isso. Só acho que seria melhor se a senhorita Lilinete assumisse a liderança da transformação. O quê? Então você percebeu. Pelo menos você tem um pouco de juízo. Você tem toda razão. Eu é que deveria estar no comando. Sou muito mais forte que o Stark. Sua risada triunfante ecoou em seus ouvidos, como se ela estivesse bem ao lado deles. Stark soltou um longo suspiro e esfregou a testa exasperado. Tudo bem, Lilinete, ele só está brincando com você tentando te distrair. Mantenha o foco. Não é hora para piadas. Eu sei.
Não precisa me dizer, eu não ia cair nessa mesmo. Lilinete, em seu estado transformado como uma arma de fogo, gritou impacientemente. Por que você está falando tanto hoje? Ande logo e comece a lutar. Stark ficou sem palavras. Você é quem fica conversando com o inimigo no meio da batalha, e agora vem me culpar? Bang, bang, bang. Ele levantou as duas pistolas e, num instante, centenas de ceros irromperam dos canos como uma tempestade deslumbrante de fogos de artifício. Sem se esquivar ou recuar, Masatsuki Aozaki simplesmente ergueu uma única mão. Sua palma fina encontrou os ceros que se aproximavam, neutralizando-os um após o outro. Não houve floreios desnecessários, apenas um ataque Reiatsu puro e sem filtros. Esse tipo de combate cru e instintivo, que não exige estratégia nem técnicas complexas, fez Masatsuki se sentir um pouco nostálgico. Não havia muitos lutadores tão diretos como esse no mundo. Entre as habilidades bizarras e imprevisíveis dos Zanpakuti dos Shinigami e as técnicas peculiares dos Quincy, com quem ele logo teria que lidar, era exaustivo pensar nisso. A Reiatsu deles não era necessariamente avassaladora, mas alguns de seus poderes estranhos podiam ser bem incômodos. Em forte contraste com o comportamento calmo e casual de Masatsuki, a expressão sempre apática de Stark que estava finalmente mudando. Seu rosto agora mostrava choque genuíno. Como o único Hollow no Eco Mundo que evoluiu naturalmente para um arrancar, sua forma original era extremamente poderosa. Simplesmente por existir, sua Reiatsu poderia corroer as almas dos Hollows mais fracos, reduzindo-os a nada. Nem mesmo os Hollows da classe Adjushas conseguiram sobreviver por muito tempo em sua presença. Durante séculos, ele invejou os fracos, porque quanto mais fracos eles eram, mais conseguiam ficar juntos. Ele já teve companheiros, mas esses companheiros foram consumidos por sua Reiatsu, deixando sozinho em sua jornada sem fim pelo Eco Mundo. Se você nunca comeu algo, não sentirá falta. Mas se você já teve isso, você nunca mais vai parar de sentir saudades. Por ter conhecido o companheirismo, ele desprezava ainda mais a solidão. Stark e Lilinete, eles eram o resultado de uma alma que se dividiu em duas, tudo em uma tentativa de escapar da solidão. Mas hoje, diante do novo rei do Eco Mundo, ele percebeu algo. Havia seres neste mundo muito mais aterrorizantes do que ele jamais imaginara. Esqueça a Reiatsu que irradia desse homem. Mesmo depois de se fundir com Lilinete e liberar todo o seu poder, seu ser não conseguiu nem deixar uma marca na palma da mão. Esta não era a companheira igual que ele estava procurando. Este era um monstro muito além de sua compreensão. Não é de se admirar que ele tenha sentido uma ameaça tão avassaladora vinda dele. Esse cara era muito forte. Stark franziu a testa levemente, a confusão crescendo em sua mente. Mas por que ele não conseguia sentir nenhuma Reiatsu vinda dele? Ele possuía algum tipo de habilidade para suprimir sua Reiatsu? Se Stark tivesse esse tipo de controle, ele não teria que se distanciar dos outros. Mas mesmo sabendo quão inútil seria, ele não tinha intenção de mudar suas táticas. Ele tinha uma habilidade mais forte. Ele poderia dividir sua alma e criar luz-lobos, matilhas de lobos espirituais que poderiam rastrear inimigos e explodir com o impacto, seu poder destrutivo superando o dos seres comuns. Mas se ele usasse, a energia consumida não viria de sua Reiatsu, mas sim de suas almas e de Lilinete. Ele poderia aceitar perder a vida, mas ele não conseguia aceitar perder Lilinete, a única companheira que lhe restava. E a julgar pela diferença de força, mesmo que ele libertasse os lobos, provavelmente não faria diferença alguma. Seria realmente a única opção render-se a ele? Não era comum encontrar alguém que não fosse afetado por sua Reiatsu. Ficar ao seu lado não parecia algo tão ruim. Além disso, para alguém que estava claramente tentando recrutá-lo, sua atitude não era tão ruim. Principalmente em relação a Lilinete, o tratamento que ele dava a ela poderia até ser considerado afetuoso. Stark permaneceu no lugar, continuando a disparar ceros, mas sua mente já estava vacilante. Depois de um breve momento de reflexão, ele finalmente falou. Vamos parar um momento. Capítulo 274. Um sorriso irônico surgiu nos cantos dos lábios de Masatsuki Aozaki enquanto seu corpo se inclinava levemente para frente. No instante seguinte, sua figura desapareceu como um fantasma, desaparecendo sem deixar vestígios. Os olhos de Stark se arregalaram, suas pupilas fixaram-se no local onde Masatsuki estivera, mas ele não viu nada. De repente, um som agudo de ar sendo dilacerado ecoou. Masatsuki Aozaki aparentemente cruzou uma grande distância num piscar de olhos, aparecendo bem na frente de Stark sem aviso. Ao mesmo tempo, uma onda de Reiatsu explodiu do corpo de Masatsuki. Zumbir. Como uma maré furiosa, a Reiatsu varreu o espaço, fazendo o ar ao redor tremer violentamente. O choque se espalhou pelo rosto de Stark. Ele nunca imaginou que seu oponente possuía não apenas uma força física avassaladora, mas também uma Reiatsu poderosa o suficiente para esmagar a sua. Até agora, ele nunca havia enfrentado um inimigo cuja Reiatsu superasse a sua. Pego de surpresa pela repentina repressão de Masatsuki, uma inabalável sensação de inquietação tomou conta de seu coração. Stark, seu idiota. Por que diabos você está viajando? Você é quem deveria estar falando sério. A voz furiosa de Lilinete ecoou das pistolas gêmeas. Antes que Stark pudesse reagir, ela tomou o controle da mão dele com força, levantando a arma em direção a Masatsuki. Entretanto, antes que ela pudesse apertar o gatilho, um punho disparou em direção a eles como um raio. Bang!
Um soco aparentemente comum, mas que carregava um poder monstruoso, atingiu o estômago de Stark, fazendo-o cair para trás. No ar sua visão ficou turva, o mundo girando descontroladamente ao seu redor. Uma dor lancinante o consumia por dentro, seus órgãos pareciam estar sendo comprimidos. Ele não conseguia parar de tossir um bocado de sangue. Através de seu olhar atordoado, ele de repente viu Masatsuki Aozaki, agora bem acima dele, encontrando seus olhos a queima-roupa. Lilinete soltou um grito assustado. Os lábios de Masatsuki se curvaram em um leve sorriso enquanto ele erguia o punho mais uma vez. Sangue espirrou no ar enquanto a força de sua Reiatsu o enviava para todas as direções. Mesmo com a visão escurecendo, a dor intensa e agonizante dizia a Stark que ele havia levado um golpe devastador na cabeça. Sua consciência vacilou. Seu corpo se inclinou e despencou como um meteoro. Stark, acorde, droga! A voz de pânico de Lilinete ecoou da arma. Naquele momento eles ainda estavam fundidos, o que significava que ela podia sentir claramente o quão gravemente Stark estava ferido. Nunca antes eles haviam enfrentado um inimigo tão terrivelmente forte. Se caíssem nessa velocidade, mesmo que o solo fosse de areia fofa, o impacto causaria danos catastróficos. Ela pensou em retornar à sua forma humana para pegá-lo, mas... será que ela conseguiria isso? E mesmo que conseguisse, a força por si só poderia esmagar os dois. O que diabos ela deveria fazer? Quando Lilinete estava prestes a entrar em pânico total, uma mão de repente se estendeu e pousou suavemente nas costas de Stark. Era isso? Masatsuki ia acabar com ele? Lilinete prendeu a respiração quando virou a cabeça, apenas para descobrir que Masatsuki Aozaki já havia aparecido atrás de Stark, sem ser notada. Fragmentação da alma? Isso funcionaria com ele? O pensamento passou pela sua mente, mas então, ela notou algo. A descida de Stark estava diminuindo. A precisão absoluta do controle de Masatsuki sobre seu poder neutralizou completamente o impacto da queda. A percepção disso a fez estremecer. Apesar de todas as imprudências que cometera no passado, ela sempre confiou em Stark para protegê-la. Nunca sentirá tanto medo antes. Em poucos instantes todos os três pousaram suavemente, sem sequer mover um único grão de areia. Stark estava esparramado no chão, como se tudo tivesse acontecido exatamente como Masatsuki pretendia. Masatsuki Aozaki voltou o olhar para as pistolas gêmeas em suas mãos, com um leve sorriso se formando no canto dos lábios. Lentamente estendeu a mão para tocá-las. Naquele instante, um clarão de luz irrompeu. Lilinete se separou do corpo de Stark, retirando novamente a enorme lâmina curva do chifre quebrado. Sua postura era tensa, seus olhos fixos em Masatsuki com determinação cautelosa. Seu desgraçado, o que diabos você está tentando fazer? Por que você nos salvou? Lilinete perguntou, um pouco perturbada. Mocinha, você tem problemas de memória? Masatsuki Aozaki rebateu. Eu não. Lilinete retrucou. Então você é apenas um idiota? Masatsuki Aozaki inclinou a cabeça, com um traço de dúvida em seu olhar. Olhando para a garota à sua frente, ele não pôde deixar de sentir uma sensação de impotência. Não fique convencido, seu desgraçado. Lilinete estava claramente irritada, mas Masatsuki Aozaki apenas sorriu fracamente. Eu não disse desde o começo? Não tenho intenção de te matar. Masatsuki Aozaki abriu as mãos, seu tom era calmo. Então faça sua escolha. O destino de você e de Stark está em suas mãos. Viver ou morrer? Após um longo silêncio, a garota olhou para o homem caído no chão. Finalmente sua voz tremeu enquanto falava. Ao vivo. A noite caiu sobre Las Noches. Parabéns, Stark, pelo seu emprego de sucesso na Las Noches LLC. Masatsuki Aozaki olhou para o homem deitado na cama do hospital, com um sorriso sincero no rosto enquanto estendia a mão. Stark instintivamente estendeu a mão e apertou-a, mas então congelou. O que você quer dizer com Las Noches LLC? Stark franziu a testa, confuso com o termo desconhecido. Ah, bem, já que Las Noches é uma empresa de propriedade conjunta minha e do Aizen, e não aceitamos investimentos externos. Somos tecnicamente uma empresa de responsabilidade limitada, explicou Masatsuki Aozaki com um sorriso. Eu vejo. Stark assentiu pensativamente e depois de um momento de silêncio perguntou. Então, o que exatamente é uma empresa? Antes que Masatsuki Aozaki pudesse responder, Lilinete de repente interrompeu a conversa. Ei. Que tipo de bobagem estranha vocês dois estão falando? Ela exigiu, olhando de Stark para Masatsuki Aozaki com frustração. Então, como se tivesse percebido algo, ela bufou de insatisfação. Sério, a primeira coisa que você pergunta depois de acordar é algo tão aleatório? Você não deveria se preocupar mais com o porquê de estar aqui? Ou sei lá, talvez comigo. Seu idiota sem coração. Diante das acusações de Lilinete, Stark coçou a cabeça sem jeito. Bem, já que estou bem, imaginei que você também ficaria bem. Ao ouvir uma resposta tão indiferente, Lilinete quase explodiu de raiva. Capítulo 275. Stark não se intimidou com a presença dela. Em vez disso, apenas sorriu. Então, presumo que Lilinete concordou com seus termos, não é, Majestade, Rei do Eco Mundo? Enquanto falava, Stark voltou seu olhar para Masatsuki Aozaki. Masatsuki Aozaki sorriu levemente, assentiu e disse suavemente. Você tem razão. Lilinete concordou e de agora em diante, vocês dois me pertencem. Não se preocupe, ficar comigo não será um prejuízo. Garanto que você só passará fome 9 em cada 10 vezes. De qualquer forma, basta dizer meu nome quando estiver por aí, e ninguém ousará mexer com você. Então, ainda sorrindo, ele estendeu a mão para Stark que se apresentou.
Sou Masatsuki Aozaki. Estou ansioso para trabalhar com você. É assim que um mestre e um servo devem conversar? Stark inclinou a cabeça ligeiramente, mas ainda respondeu educadamente. Prazer em conhecê-lo. Sou o Coyote Stark. Estou ansioso para trabalhar com você também. Masatsuki Aozaki se virou para Lilinete, os cantos de sua boca se curvando em um leve sorriso. Lilinete-san, parece que Stark não precisa de muita convicção. Suas preocupações eram completamente desnecessárias. Sua voz tinha um tom provocador. Ao ouvir isso, o rosto de Lilinete ficou vermelho de frustração. Ela lançou um olhar furioso para Masatsuki Aozaki e retrucou. Claro que eu vi isso. Não preciso que você fique apontando. Então, virando-se para Stark, ela o cutucou no braço com o cotovelo, rangendo os dentes enquanto exigia. E você, Stark? Você simplesmente se tornou subordinado de alguém sem pensar duas vezes? Não sente a mínima resistência a isso? Seus olhos estavam cheios de dúvida e irritação. Stark suspirou, balançando a cabeça com um sorriso impotente. Bem, honestamente eu estava planejando me render de qualquer maneira. Só que apanhei tanto que não tive a chance de dizer isso. Enquanto falava, ele deu de ombros como se dissesse que não havia nada que pudesse ser feito. Os olhos de Lilinete se arregalaram em descrença. Sua voz estava cheia de choque e raiva. Ela sofreu muito com a decisão, lutando internamente antes de finalmente decidir se render e se juntar a Masatsuki Aozaki. E agora ele me diz que já estava pensando nisso desde o começo. Sentindo a fúria crescente de Lilinete, Stark rapidamente tentou explicar. Bem, a diferença de poder era muito grande. De qualquer forma, não tínhamos chance de vencer. Ele acenou com as mãos em sinal de desdém, mostrando que estava igualmente resignado com a situação. E além disso, não é todo dia que você encontra alguém assim. Suas palavras sumiram de repente e por um breve momento, uma emoção complexa brilhou em seus olhos. Lilinete também ficou em silêncio. Ela entendeu o que ele não disse. Conhecer alguém que pudesse ser um companheiro. Ela sabia que era isso que ele queria dizer. As verdadeiras surpresas ainda estão por vir, Lilinete murmurou baixinho. Depois de chegar a Las Noches, ela percebeu uma coisa. Havia mais do que uma ou duas pessoas ali que poderiam ser chamadas de companheiras. Mesmo os monstros aterrorizantes não se limitavam apenas a Masatsuki Aozaki. Procurando por companheiros? Este lugar pode ser o melhor lugar para isso. A seguir, deixe-me apresentar a vocês dois as regras e regulamentos da nossa empresa. Quanto aos seus cargos. Enquanto Masatsuki Aozaki falava, ele parou de repente. Stark, que percebendo a pausa, olhou para ele com uma ponta de curiosidade. O que houve, Masatsuki-sama? Masatsuki Aozaki franziu as sobrancelhas e sua expressão ficou séria. Acabei de perceber. Nossa empresa parece não ter regras nem posições definidas. Lilinete e Stark, será que acabamos de entrar em uma operação obscura? Quando o vento sopra, as nuvens se dispersam. Quando a força reina, eu retorno para casa. Onde encontrarei guerreiros para guardar as 4 direções? Os Shinigamis devem ser sempre erradicados. Não há outro jeito. Pense nisso. Você e seus subordinados estão vagando pelo eco-mundo, banqueteando-se com almas, cantando músicas e de repente, um Shinigami aparece e os purifica. É por isso que os dias sem Shinigami são os melhores dias. Dentro de Las Noches, sentado no trono do osso branco, Masatsuki Aozaki sentou-se em uma postura heróica, fazendo um discurso apaixonado. Abaixo do trono, murmúrios se espalharam entre os arrancar reunidos. Do que exatamente Sua Majestade está falando? Eu não faço ideia. Acho que entendi. Ele está planejando tomar medidas contra os Shinigami? Mas, Sua Majestade não é um Shinigami? Espere, isso significa que o Masatsuki-sama finalmente decidiu nos liderar em um contra-ataque contra a Sociedade das Almas? Ele está mirando na posição daquele velho Yamamoto? Essa especulação causou comoção. Atacar a Sociedade das Almas. Esse era o sonho de inúmeras gerações de Olols. Ao lado do trono estavam 5 figuras. O que mais chamava a atenção entre eles era a Ribel. Como seguidora leal e rainha de Masatsuki Aozaki, ela ouviu em silêncio. Embora ela não entendesse totalmente o que seu rei estava falando, sua expressão permaneceu séria. Masatsuki-sama, não importa quem seja o inimigo, eu sempre serei a espada em sua mão. O rosto de Masatsuki Aozaki se iluminou de alegria. Excelente! Você já sabe que eu gosto de dormir com a minha espada todas as noites. Não deixe de chegar na hora hoje à noite. Entendido. A Ribel respondeu firmemente. Neliel, observando de lado, estreitou os olhos para eles e soltou um resmungo baixo, claramente descontente. Mas não havia nada que ela pudesse fazer. Ela havia assumido a responsabilidade de gerenciar a segurança em Las Noches. E hoje à noite, era a vez dela patrulhar. Mesmo que quisesse, ela não poderia ficar. O Kyoha ficou parado com uma mão apoiada no cabo de sua Zanpakuti, sua expressão tão ilegível quanto sempre, como uma máquina olhando para o longe. Ninguém sabe se ele estava imerso em pensamentos ou apenas distraído. Além deles, havia outros dois, Aizen e Lilinete. Enquanto isso, Stark, que estava preguiçosamente curvado sob o trono, encostado nos degraus como se não tivesse acordado completamente. Para ele, tudo o que Masatsuki Aozaki dizia parecia algo de um mundo completamente diferente. E de fato foi. Para alguém que nunca havia saído do eco-mundo, a Sociedade das Almas realmente parecia outro mundo. No final das contas, nada disso o preocupava muito. Ele estava perfeitamente satisfeito com sua vida atual, cercado por pessoas que não morreriam só por estarem perto de sua Reiatsu.
Se ele pudesse aprender a controlá-lo corretamente, ele poderia até interagir com o Olos comuns sem problemas. Ele não era do tipo falante, mas conseguir trocar algumas palavras com outras pessoas de vez em quando era o suficiente para satisfazê-lo. Então, você realmente pretende invadir a Sociedade das Almas? Aizen finalmente falou. Mas Atsuki Aozaki, no fundo, ainda era muito bondoso. Ele não conseguia se desapegar completamente das pessoas da Sociedade das Almas. Se fosse Aizen, ele não hesitaria. No momento em que completasse sua evolução, ele imediatamente lideraria um ataque, tomaria o trono do Rei das Almas e assumiria o controle de tudo. Se Masatsuki Aozaki pudesse finalmente cair em si e deixar de lado seus apegos persistentes, seria o ideal. Especialmente agora, após seu recente retorno à Sociedade das Almas, Aizen descobriu o Dairei-Shokairi e aprendeu a criar o Ken. Ao sacrificar locais espirituais importantes, eles poderiam forjar o Ken, abrir os portões do Palácio do Rei das Almas e ascender ao seu trono. Mas antes que Aizen pudesse dizer mais, você está ficando impaciente de novo. Mas Atsuki Aozaki bateu palmas e riu. Qual o sentido de se apressar agora? Você acha mesmo que temos garantia de vitória? Isso. Aizen hesitou momentaneamente sem palavras. Afinal, tudo o que ele sabia sobre a força da Guarda Real veio de Masatsuki Aozaki. E sinceramente, ele não tinha certeza se conseguiriam vencer. Tudo bem, tudo bem. Concentre-se apenas na sua pesquisa. Masatsuki Aozaki acenou com a mão em sinal de desdém. Deixe esse tipo de coisa comigo. Ainda tenho um discurso para terminar. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 276. O olho de Aizen tremeu levemente. O jeito como Masatsuki Aozaki falava carregava um toque de malícia. Seria isso que as pessoas chamavam de preocupação de um amigo. Se fosse assim, Aizen não queria fazer parte disso. Mas então novamente. Se Masatsuki insistisse em ser seu amigo, talvez não fosse a pior coisa do mundo. Masatsuki Aozaki pigarreou, levantou-se e lançou um olhar firme para o público reunido antes de falar. Por milhões de anos, os Shinigami foram nossos maiores inimigos. Mas a Sociedade das Almas é poderosa, repleta de guerreiros de imensa força. Não podemos nos dar ao luxo de sermos imprudentes. Nossa maior prioridade é nos fortalecer. Ele parou por um momento antes de continuar. O Eco-Mundo foi reprimido pela Sociedade das Almas por incontáveis gerações. E na minha opinião, há 3 razões principais para isso. Primeiro, falta de estrutura. Segundo, responsabilidades pouco claras. Terceiro, fiscalização fraca. Tudo isso é resultado do fracasso de Baragan como rei do Eco-Mundo. O Eco-Mundo sofreu sob o governo de Baragan por muito tempo. Nesse ponto, Masatsuki Aozaki soltou um suspiro profundo, como se realmente lamentasse as injustiças sofridas pelos Olols. E agora, graças à sua confiança em mim, estou aqui como novo governante do Eco-Mundo. É meu dever mudar isso. Resumindo, ele iria reformular todo o sistema. Anteriormente, a hierarquia de Las Noches era simples, quase ridiculamente simples. Baragan estava no topo de tudo, reinando supremo. Sayalaporro, Osvel e aquele vasto lorde que invadiu a Sociedade das Almas apenas para ser derrotado por Kenpachi e Kuroyashiki serviram como seus tenentes de confiança, liderando bandos de adjuxas sob seu comando. E quanto aos adjuxas mais fracos, aqueles sem potencial real, eles foram agrupados com os Olos comuns e deixados para serem governados pelos mais fortes. Chamar isso de monarquia seria generoso, era mais como uma gangue glorificada de bandidos. Mas Atsuki Aozaki virou a cabeça para um velho conhecido, alguém que já havia governado o Eco-Mundo e ainda exercia considerável influência. Venha, Suki. Você será o único a anunciar o novo sistema de Las Noches. Sob o olhar cauteloso e cético de Aizen, Masatsuki Aozaki lhe entregou uma lista com um sorriso brilhante. Aizen franziu a testa. Aquele sorriso foi muito entusiasmado. Será que isso era realmente algo para ficar tão feliz? Após uma breve hesitação, Aizen estendeu a mão e pegou a lista, examinando cuidadosamente seu conteúdo. Rainha das Noites, Arribel. Chefe do Departamento de Ciências, chefe do Departamento de Desenvolvimento Urbano, chefe de gabinete e chefe de assuntos internos, Suki Aizen. Chefe do Departamento de Segurança Pública, Neliel, supervisionando a Força Espada e a Força de Segurança Pública. Membros da Espada, Stakrik, Ukiyoha, Grinjov, Zumari, Siruxi, Pícaro, Shaolon, Lupe, Dordoni e Gantenbainini. A Força de Segurança Pública é composta por todos os arrancars que não fazem parte dos departamentos acima. Além disso, além da Força de Segurança Pública, membros de todos os outros departamentos podem ser designados para um certo número de frações. Aizen coçou o queixo, perdido em pensamentos. À primeira vista, os títulos dos departamentos pareciam um tanto peculiares e a estrutura excessivamente complicada. Mais importante ainda, por que ele recebeu 4 funções diferentes? Seria algum plano elaborado para matá-lo? Deixando isso de lado, a proposta previa uma divisão de responsabilidades mais estruturada e detalhada. No entanto, algo estava errado. Em nenhum lugar dessas posições o nome de Masatsuki Aozaki apareceu. Falando logicamente, não era ele quem atualmente governava o Eco-Mundo? Não deveria haver um título como Rei de Las Noches para ele? Onde ele estava? Aizen estreitou os olhos, sentindo que algo estava errado. Ele procurou cuidadosamente na lista por alguma menção a Masatsuki Aozaki. Depois de um pouco de esforço, ele finalmente encontrou seu nome no verso do documento. Rei do Eco-Mundo, marido e diretor do Escritório de Pesquisa em Saúde Fisiológica Feminina Arrancar, Masatsuki Aozaki. Aizen olhou fixamente para o título. Por um momento, ele sentiu como se seus séculos de compostura cuidadosamente mantida tivessem sido desperdiçados. Seu peito subia e descia bruscamente enquanto ele respirava fundo, mal conseguindo conter a vontade irresistível de cortar alguém. No geral, não parece haver grandes problemas, exceto por esta parte.
Ele levantou a caneta na mão, a ponta precisamente apontada para o título absurdamente longo e completamente ridículo de Masatsuki Aozaki. Não, Aizen-sama, por favor. Assim como Masatsuki Aozaki colocou uma expressão de puro desgosto e tristeza relutante, Aizen lançou-lhe um olhar indiferente e então, sentindo-se estranhamente satisfeito, riscou o título com um único traço. Pronto. Sem mais problemas. Assentindo satisfeito, ele caminhou em direção ao trono, parou diante dos arrancars reunidos, pigarreou e declarou solenemente: Imperador do Eco-Mundo, Masatsuki Aozaki. Com o anúncio das patentes oficiais, as reações entre os arrancars foram nada menos que espetaculares. Para alguns, como Gantenbainin e Shaolon, que eram apenas adjustas de nível médio antes de evoluírem, ser selecionado como membro da espada foi uma grande conquista. Eles lutaram contra centenas de adjustas para ganhar essa posição, e seus espíritos estavam cheios de orgulho, mas nem todos ficaram satisfeitos. O mais barulhento entre eles? Grinjov. Uma coisa era Ribel e Neliel serem superiores a ele. Eles eram rivais de longa data, Grinjov já os havia desafiado antes e perdido. Ele podia aceitar isso. Se perder, você se mantém firme e encara como um homem, sem reclamar. Mas Takk, o novato com quem ele nunca havia lutado antes? Como diabos ele acabou ficando acima dele na espada? Grinjov não aceitou. Sem pensar duas vezes, ele deu um passo à frente e desafiou Stark para uma troca de patente. Este era o Eco-Mundo, aqui a força determinava o status. Mas Atsuki Aozaki não hesitou nem um pouco antes de concordar. Stark, por outro lado, estava prestes a recusar. Ele não tinha interesse em classificações. Ele só permaneceu ali porque finalmente encontrou um grupo de pessoas com quem podia relaxar. Mas entre Masatsuki Aozaki e Lilinete causando problemas, ele finalmente suspirou e cedeu. Com um sorriso irônico, Grinjov correu em direção ao campo de batalha do lado de fora de Las Noches. Arrancars geralmente treinavam ao ar livre. Afinal, mesmo um único ser poderia causar uma destruição massiva. Mas no deserto sem fim, eles podiam ir com tudo sem hesitar. Vários outros Arrancars seguiram o exemplo, ansiosos para resolver suas próprias disputas. Alguns dos antigos subordinados de Grinjov também correram na frente, mas seus alvos não eram Stark. Eles estavam de olho nos espada de patente inferior. Eles conheciam bem a força de Grinjov e não estavam dispostos a competir com ele. Assim que eles estavam decidindo quem desafiar, uma Reiatsu esmagadora tomou conta da área. Bum! A pressão atingia-os como ondas gigantes, dificultando a respiração. Chocados, os Arrancars se voltaram para a fonte. O espada, sentado no topo das dunas. Os olhos de Grinjov se arregalaram. Que diabos! Desde quando a Reiatsu do Stark é tão forte? Seus antigos subordinados não estavam em situação muito melhor. O Shaolon é tão poderoso assim. Ele deve ter se contido quando lutou comigo. E aqueles pirralhos do Pícaro? São tantos e são tão fortes. Como diabos eles só estão em sexto lugar? Capítulo 277. Uma após a outra, rajadas de Reiatsui romperam como uma explosão vulcânica, varrendo o campo de batalha e sacudindo os corações de cada arrancar presente como uma maré furiosa. Esta Reiatsu avassaladora carregava uma força destrutiva insondável, evocando tanto admiração quanto medo. Só de sentir sua presença foi o suficiente para fazer muitos arrancar hesitarem, sua vontade de lutar vacilando, pois não ousavam provocar tamanho poder. Entretanto, houve uma exceção, Grinjov. Ele fixou o olhar na figura preguiçosa no topo da duna de areia, e a fúria em seu peito aumentou ainda mais. Você só pode estar brincando comigo, Grinjov murmurou com os dentes cerrados. Se você é tão forte assim, por que continua se escondendo? Está brincando comigo de propósito. Seus olhos brilhavam de raiva, como se pudessem reduzir tudo à vista a cinzas. Não foi simplesmente o fato de Stark ser mais forte que ele que deixou Grinjov furioso. O que realmente o enfurecia era a humilhação de ser desconsiderado, de ser tratado como um tolo. Stark possuía uma força avassaladora, mas sempre se manteve discreto. Superficialmente ele parecia indiferente, comportando-se com um ar de preguiça, como se nada no mundo importasse para ele. Esse tipo de fingimento era insuportável. Parecia uma zombaria, um tapa na cara de alguém como Grinjov, que lutou com unhas e dentes por cada grama de poder. Ele abriu caminho até o topo, lutando contra inúmeros inimigos, devorando inúmeros menos e sobrevivendo por pura força de vontade e determinação. E no entanto, ali estava Stark, que alguém que escondia seu verdadeiro poder, alguém que nem se dava ao trabalho de treinar. Por que diabos ele era mais forte? Qual era então o sentido de todas as lutas de Grinjov? Ao ouvir a explosão de fúria de Grinjov, Stark permaneceu imperturbável. Seu olhar permaneceu indiferente, seus lábios se curvando em um sorriso fraco e preguiçoso enquanto ele respondia em um tom quase descuidado. Porque esse tipo de coisa simplesmente não importa. Sua voz era calma, casual, completamente despreocupada. Esse cara realmente não sabia como manter uma conversa. Essa atitude distante era como jogar um fósforo aceso em uma isca seca, transformando a fúria de Grinjov em uma chama incontrolável. Seus olhos se arregalaram enquanto ele encarava Stark, seu peito arfando, sua Reiatsu surgindo em uma onda explosiva. Passo a passo, ele avançou, superando a sufocante pressão espiritual sem hesitação. Continuar? Stark inclinou a cabeça ligeiramente, parecendo um tanto confuso com as ações de Grinjov. Um traço de dúvida brilhou em seu olhar, como se não conseguisse entender por que Grinjov estava tão determinado a lutar, apesar da enorme diferença de força. Se eu disser que vou desafiá-lo, não vou recuar. Grinjov sorriu, mostrando seus dentes brancos e afiados. Na verdade, isso torna ainda melhor. Somente os fortes valem a pena serem desafiados. Ele pegou sua Zanpakuto e lentamente o tirou da cintura.
Observando as ações de Grinjov, Neliel e Arribel trocaram olhares, vendo o mesmo desamparo refletido nos olhos uma da outra. Grinjov era assim mesmo, obcecado por batalhas e força. Ambos já haviam sido desafiados por ele mais de uma vez e todas as vezes era uma dor de cabeça. Não importava o quão duramente derrotado, não importava o quanto ficasse coberto de feridas, Grinjov sempre voltava para outra luta. Stark suspirou profundamente ao ver aquilo, então saltou da duna de areia, seu olhar ficando frio quando ele encontrou os olhos de Grinjov. Grinjov não ousou baixar a guarda nem por um instante. Imediatamente, ergueu sua Zanpakuth, totalmente alerta. Por mais teimoso que fosse, não conseguia negar a imensa ameaça que o aguardava. Ao longe, uma estrutura imponente perfurava o céu do deserto. No auge, Mazatsuki Ozaki e Aizen ficaram lado a lado, observando a extensão infinita de areia abaixo. Enquanto a imensa Heiatsuki emanava de Stark que os envolvia, Aizen assentiu levemente. Você tem um bom olho. Só em termos de Heiatsu, o número 1 já superou a maioria dos capitães do Gotei 13. Como você descobriu sobre ele e enviou alguém para encontrá-lo? Mazatsuki Ozaki respondeu preguiçosamente. Só rumores, só isso. Ah, é mesmo, disse Aizen com um tom indecifrável. Ele já governou Las Noches, comandando a maior força do Eco-Mundo, mas nunca tinha ouvido falar de tal figura. Mazatsuki Ozaki olhou para Arribel e os outros observando a luta abaixo, então de repente sorriu com um brilho divertido nos olhos. Mordomo-chefe Aizen, pretendo ligar o interruptor hoje à noite, então é melhor você estar pronto. Aizen congelou por um momento, um traço de confusão passando por seu rosto. Não é de se admirar que as funções do mordomo-chefe nunca tenham sido claramente definidas. Então isso também fazia parte do trabalho? Ele pensou que se tratava apenas de lidar com assuntos internos. Naquele momento, o punho de Aizen se cerrou. Por algum motivo, ele de repente sentiu vontade de dar um soco no bastardo presunçoso que estava ao seu lado. Enquanto isso, no vasto deserto, a batalha entre os dois espada havia começado oficialmente. Grinjov ativou sua ressurreição sem hesitação. Sua Zanpakuth brilhou com uma luz brilhante antes de se fundir ao seu corpo. Em um instante, sua forma humana sofreu uma transformação surpreendente, assumindo as feições de um guerreiro leopardo humanoide. Cada movimento de suas garras deixava longos rastros de reishi no ar, como se pudessem rasgar o céu e a terra. No entanto, apesar da ferocidade de seus ataques, Stark permaneceu assustadoramente calmo. Ele nem sequer ativou sua própria ressurreição. Com movimentos casuais de sua longa lâmina, ele facilmente desviou dos ataques implacáveis de Grinjov, um após o outro. Não era arrogância, era simplesmente a enorme diferença de força entre eles. Stark, que não era particularmente habilidoso em combate corpo a corpo, mas sua Heiatsu pura subjugou Grinjov completamente. Com uma disparidade de poder tão esmagadora, mesmo que Grinjov empunhasse uma arma tão poderosa quanto Hijin Jakka, isso não mudaria o resultado. O campo de batalha foi tomado por ondas de Heiatsu, rolando como uma maré imparável. Grinjov se movia rapidamente, sua forma se desvanecendo como a de um predador à espreita. Ele se esquivava, girava e disparava pelo campo de batalha, tentando desesperadamente escapar dos golpes mortais de Stark. Mas diante de um poder tão avassalador, ele foi gradualmente perdendo terreno. Não importava o quanto ele lutasse, as feridas em seu corpo se multiplicavam, manchando seu corpo com manchas de sangue. Seus movimentos diminuíram como se um peso invisível o estivesse arrastando para baixo. Enquanto isso, a velocidade de Stark só aumentava, atingindo-o como um raio. Com um único golpe horizontal, sua lâmina cortou o ar com força incomparável. O vento uivava, chicoteando os cabelos agora compridos de Grinjov, e a ponta da lâmina de Stark que parou bem na altura de sua garganta. Eu ficarei ainda mais forte. Grinjov estalou a língua, frustrado. Sabia que havia perdido. Se Stark tivesse brandido sua espada, ele já estaria morto. Virando-se, ele lançou sua ressurreição e deixou o campo de batalha. Ele havia perdido, mas nunca aceitaria a derrota. Aquele desgraçado nem precisou usar sua ressurreição e ainda era tão forte. Observando a cena se desenrolar, muitos arrancar não conseguiram deixar de olhar para Stark com admiração. Silenciosamente, eles fizeram uma resolução: treinar mais intensamente. Eles não esperavam se tornar tão poderosos quanto Stark, mas no mínimo eles queriam dar um passo à frente em direção a se tornarem Vasto Lord. Capítulo 278. É o fim de tudo, mas ainda é cedo. Já que Neliel está ocupada esta noite, devo ir vê-la agora enquanto tenho tempo? Não precisa nem pensar nisso. Tendo-se decidido, os lábios de Mazatsuki Ozaki se curvaram em um sorriso travesso quase imperceptível. Aizen, vendo aquela expressão, não pôde deixar de revirar os olhos. Ele sabia muito bem que aquele cara estava tramando algo de novo. Nesse momento, uma figura apareceu atrás deles. Reportando a Vossa Majestade e Aizen-sama. A voz era baixa e respeitosa, com um toque de nervosismo e reverência. Mazatsuki Ozaki se virou lentamente ao ouvir o som, seu olhar pousando no recém-chegado. A figura era alta e esguia, vestida com um uniforme branco de Las Noches, com uma longa espada pendurada na cintura. Um arrancar, mas seu rosto ainda estava escondido sob uma máscara de osso branco, obscurecendo completamente sua verdadeira aparência. Este era Rudornin, o capitão do Ezequias da Força de Manutenção de Segurança Pública. Ao contrário da linha do tempo original, Ezequias de Mazatsuki Ozaki não teve necessidade de recuperar arrancars caídos. O dever deles era explorar o Eco-Mundo, em busca de indivíduos poderosos, mas pouco conhecidos, como Stark e Ukiyoha, cuja força era imensa, mas permanecia oculta. Um brilho de nitidez e expectativa brilhou nos olhos de Mazatsuki Ozaki enquanto ele estudava Rudornin. O aparecimento repentino do capitão provavelmente significava uma coisa, uma informação importante ou uma nova descoberta. Com um tom calmo ele perguntou: "O que é?"
Sob seus olhares atentos, Hudornin ajoelhou-se e rapidamente relatou. Há pouco tempo, o menos macho da classe Adjuxas com poder espiritual de terceira classe invadiu repentinamente os arredores de Las Noches. Conseguimos capturá-lo. Um Adjuxas com Reiatsu de nível de capitão pode ter o potencial de evoluir para um vasto lorde. Para Masatsuki Aozaki e Aizen, tal Adjuxas não era particularmente significativo. Mas para os Arrancars, era uma questão completamente diferente. Masatsuki Aozaki assentiu levemente em reconhecimento. Hudornin era perspicaz, ele sabia exatamente quais informações seriam de interesse. Masatsuki Aozaki virou-se para Aizen. A mensagem implícita era clara, este Adjuxas é de sua responsabilidade. Aizen deu um pequeno aceno e disse suavemente. Leve para o meu laboratório. Sim, senhor. Hudornin fez uma leve reverência e depois se levantou para sair. Espere. Masatsuki Aozaki gritou de repente, parando no meio do caminho. Hudornin ergueu os olhos, um pouco confuso. O que mais ele queria saber? Masatsuki Aozaki soltou uma risada leve antes de perguntar. Qual é o nome dele? Hudornin pensou por um momento antes de responder seriamente. Que delícia! Que delícia, largo. Ao ouvir o nome, Masatsuki Aozaki não conseguiu evitar rir. Ora, esse não é o companheiro de brincadeiras favorito do pequeno Ukiyoha? Parece que o Ukiyoha não ficará tão entediado no futuro. Ele deu um pequeno aceno de cabeça. Entendo. Pode ir. Aizen lançou-lhe um olhar desconfiado, refletindo silenciosamente sobre a situação. O que ele quer dizer com isso? É outra figura que ele conhece e eu não? De onde ele tira essa informação? O sorriso irônico de Masatsuki Aozaki se aprofundou, sua expressão ficou ilegível. Você não deveria ser um gênio? Descubra você mesmo. Vendo que Masatsuki Aozaki não ia explicar, Aizen franziu a testa levemente, perdido em pensamentos enquanto se virava e se dirigia ao laboratório. Naquela noite, Masatsuki Aozaki se viu cara a cara com um homem enorme, com quase 2,3 metros de altura. Atrás dele estava um pequeno arrancar, parecido com um cachorro. Poucas pessoas em Las Noches tinham animais de estimação, o que o fazia se destacar ainda mais. O homem corpulento sorriu, exibindo uma expressão cruel e ameaçadora enquanto falava com uma voz profunda. Então, você é quem está no comando aqui, Masatsuki Aozaki? Então, inclinando o queixo arrogantemente, ele continuou. Me ignorando. Acha que é bom demais para responder? Claro, posso ter sido capturado por você antes, mas ganhei muito mais poder desde então. Um fracote como você que nem consegue sentir minha Reiatsu deveria se afastar. Antes que ele pudesse terminar, Yaomi balançou seu punho enorme, mirando diretamente em Masatsuki Aozaki. No entanto, o que aconteceu depois foi algo com que todos em Las Noches estavam acostumados. Como uma bala de canhão, Yaomi foi lançado voando, atravessando a cúpula de Las Noches antes de cair nas areias do deserto abaixo. Masatsuki Aozaki se virou para Neliel ao seu lado. Peça para alguém levá-lo ao departamento de ciências para tratamento. Ele fez uma pausa, como se estivesse se lembrando da imagem de uma mulher tendo a cabeça arrancada, e acrescentou. E fique de olho na Roca. Não deixe aquele babaca machucá-la. Entendi. Neliel assentiu. Ela conhecia Roca. Roca para Mia, anteriormente um subordinado de Sayala Porro, um Adjuxas criado artificialmente semelhante a uma aranha. Masatsuki Aozaki a descobriu após assumir o controle de Las Noches e realizou uma transformação a arrancar nela. Agora, ela era chefe do departamento médico da divisão de ciências e, claro, uma das irmãs mais próximas de Neliel. Roca tinha algum tipo de ressentimento contra esse recém-chegado? Franzindo a testa ao pensar nisso, Neliel agarrou uma das pernas de Yaomi e o arrastou em direção ao departamento médico. Se ele ousasse tocar em um deles, ela não ficaria sentada assistindo. Embora essa surra tenha deixado Yaomi gravemente ferido, estava claro que ele não ficaria quieto por muito tempo. Depois de um mês escondido, ele voltou a mirar no espada. Desta vez, ele desafiou Gantenbainini. Yaomi talvez não tivesse a mente mais afiada, mas sua força era inegável. No final, Gantenbainini perdeu e Yaomi, vitorioso, foi promovido à espada. Por meio de acordos deliberados, ele foi designado para trabalhar ao lado de Ukiyoha. Nada disso, porém, era motivo de preocupação para Masatsuki Aozaki. Por um tempo, ele desfrutou de uma vida verdadeiramente despreocupada antes de finalmente retornar à Sociedade das Almas para continuar se divertindo. Sociedade das Almas, mansão do clã Shin. Um garoto bonitinho de pele morena soluçava incontrolavelmente com os olhos cheios de lágrimas. Irmã, eu não quero ser a chefe da família. Você é que deveria ser a chefe. Vou contar aos mais velhos agora mesmo, eu desisto. Certo, Ishir, pare de chorar. Você é o chefe da família agora. Não pode continuar chorando assim. Yoruichi Shin, parecendo levemente irritada, empurrou seu irmão mais novo para longe antes que ele pudesse espalhar seu ranho e lágrimas sobre ela. E nem tente me convencer do contrário. Desisti do cargo porque quis, não por causa dos mais velhos. Mesmo que você diga a eles, eu não volto. Não que ela não gostasse do irmãozinho. Ela sabia que ele a adorava. Mas sua personalidade pode ser realmente difícil de lidar. Mesmo para alguém como ela que já era uma pessoa difícil. Havia momentos em que ela só queria fugir. Mas eu não quero ser a chefe. Eu só quero ajudar você, irmã. Ishir Sakimune Shin fungou. Yoruichi suspirou sabendo que nunca venceria, e o persuadiu pacientemente. Todo mundo sabe que não sou a pessoa certa para ser chefe de família. Se você assumir esse papel, essa será a maior ajuda que você poderá me dar. Enxugando os olhos, Ishir perguntou. Realmente? Realmente? Yoruichi assentiu solenemente. Tudo bem então. Ishir conteve as lágrimas e concordou. Farei o meu melhor como chefe da família. Não vou decepcionar você. Sua boa irmã, no entanto, secretamente cerrou os punhos em triunfo, incapaz de esconder o brilho travesso em seus olhos. Peguei ele. A propósito, eu já falei com o capitão comandante.
A cerimônia de sucessão do seu capitão está marcada para amanhã. Não se esqueça de comparecer. Amanhã? É muito cedo. Ainda não estou pronto. Ishiro entrou em pânico. E se eu errar? Não é cedo demais. Ser capitã não exige muita preparação, disse Yoruichi, balançando a cabeça. Além disso, você está apenas assumindo o cargo de chefe da família e capitão. Não vou deixar o clã Shin nem a segunda divisão. Estarei por perto para te ajudar. Não se estresse tanto. Vá em frente. Se alguma coisa der errado, Maeda vai limpar a bagunça. Capítulo 279. Sociedade das Almas, o campo de treinamento subterrâneo de propriedade conjunta de Masatsuki Aozaki e Yoruichi Shin. Enquanto relaxava nas águas termais, Masatsuki Aozaki não conseguiu evitar apertar os olhos relaxado. Duas figuras se aproximaram lentamente da borda da fonte, e à medida que se aproximavam, uma delas, uma figura bronzeada, começou a remover seu manto externo. Ambos eram rostos conhecidos. Yoruichi Shin, seu parceiro de longa data, e seu sempre leal guarda-costas Sui FNG. O rosto da jovem amadureceu um pouco, sugerindo a futura e formidável capitã da segunda divisão que ela se tornaria. De pé na praia, Sui FNG cerrou suas pequenas mãos, examinando nervosamente os arredores. Ela não tinha visto Masatsuki Aozaki nesse estado muitas vezes antes. E sempre que ela tinha que enfrentar os dois juntos, não era preciso muito para que seu rosto ficasse vermelho como um raio. Então, vocês são meus guarda-costas pessoais agora? Masatsuki Aozaki apoiou os braços casualmente na borda da mola, inclinando-se para trás enquanto os olhava com uma expressão divertida. Isso mesmo. Esta é uma ordem direta do próprio capitão da segunda divisão. Como meros oficiais empossados, não tivemos escolha a não ser obedecer. Yoruichi riu baixinho, olhando para Sui FNG, que estava se mexendo ansiosamente. Sua figura bem torneada estava agora totalmente visível na linha de visão de Sui FNG, fazendo a garota mais jovem corar ainda mais. Você deveria estar emocionado, duas lindas mulheres te protegendo. Yoruichi provocou com uma piscadela brincalhona. E deveríamos estar fornecendo proteção próxima. Você não acha que estamos um pouco distantes demais agora? Masatsuki Aozaki sabia exatamente o que sua esposa estava insinuando. Sem hesitar, ele nadou até ela e a puxou para um abraço por trás. A distância entre eles agora era praticamente inexistente. Você enganou Ishiro, não foi? Se não fosse assim, ele jamais daria uma ordem tão ridícula. Yoruichi sorriu satisfeita enquanto olhava para Masatsuki Aozaki, que claramente sabia o que estava fazendo. Eles se entendiam muito bem, um olhar, um gesto, e conseguiam dizer exatamente o que o outro estava pensando. Honestamente, toda essa provocação de agora foi desnecessária. Sentindo sua presença, Yoruichi deixou seu corpo relaxar, afundando lentamente em seus braços. Agora, ela se sentia completamente à vontade. Ela não era líder de clã, nem capitã. Não havia família ou divisão exigindo sua atenção. Claro, se algo acontecesse, ela ainda interviria. Mas as chances de isso acontecer eram pequenas. Ela deveria ter percebido antes, como a vida poderia ser despreocupada quando não havia nada com que se preocupar. Por que eu precisaria enganá-lo? Como irmã mais velha dele, você acha que ele ousaria me desobedecer? Yoruichi Shin colocou a mão no peito de Masatsuki Aozaki, fazendo beicinho enquanto falava. Se ele não ousar ouvir, eu mesmo o disciplinarei. Sim, quem ousaria desafiar Yoruichi-sama? Os dois permaneceram na fonte termal por um tempo antes de olhar para Sui FNG, que estava timidamente parada na praia. Masatsuki Aozaki se viu momentaneamente perdido em pensamentos. Décadas atrás, os três também estiveram nesta fonte termal. Naquela época, Sui FNG ainda era jovem e ficava facilmente perturbada na presença dele. Houve muitas chances, mas nenhuma delas deu em nada. Por enquanto, Masatsuki lançou um olhar cúmplice para Sui FNG, que permanecia com a cabeça baixa em silêncio. Pelo visto, não havia motivo para esperar mais. Isso parece um sonho. Ouvindo a água ondulante e observando as duas pessoas que ela tanto desejava, Sui FNG murmurou para si mesma, com um traço de melancolia em sua voz. Como isso pode ser um sonho? Com um movimento rápido, Yoruichi pulou na praia, estendeu a mão e deu um tapinha brincalhão no nariz delicado de Sui FNG. Yoruichi-sama. Sui FNG abaixou a cabeça, seu rosto ficando vermelho, incapaz de encarar Yoruichi. Masatsuki Aozaki lançou um olhar para Yoruichi. Se vocês dois são meus guarda-costas pessoais, o que está acontecendo com aquele ali? Minhas desculpas, capitão Masatsuki. Aquela guarda-costas está sendo desobediente. Vou trazê-la imediatamente. Yoruichi imediatamente se endireitou, ficando em posição de sentido e até mesmo fazendo uma saudação simulada. Espere. Yoruichi-sama. Só então Sui FNG acordou de seu devaneio melancólico, subitamente perturbada. Ainda sou inexperiente. Talvez eu deva esperar mais alguns anos e servir vocês dois quando estiver mais preparado. Isso é uma ordem, Sui FNG. Yoruichi Shin sussurrou em seu ouvido. Experimente. Se fizer isso, você não será mais criança. E isso. Sim. Sua voz era quase inaudível, mas com a audição aterrorizante dos dois adultos, eles captaram cada palavra. Está feito. Finalmente feito. Esta é uma invenção inovadora que mudará a história. Kizuki Urahara saiu do laboratório, mal contendo sua excitação. A tarefa que Masatsuki Aozaki lidera estava finalmente concluída. Mais importante ainda, isso significava que ele nunca mais teria que se estressar com a constante escassez de verbas para pesquisa. Desde que assumiu a 12ª divisão, todos os projetos de pesquisa do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami recaíam sobre seus ombros. A carga de trabalho era esmagadora. Isso não era nada parecido com o que ele havia imaginado. Ele só queria se concentrar em pesquisa, mas, de alguma forma, acabou se tornando responsável por uma divisão inteira. E os socos do capitão Ikifune doíam muito, recusar não era nenhuma opção. Isso foi só bullying.
Não havia onde reclamar dessa injustiça. O que você descobriu? Mayuri Kurotsushi se aproximou, inclinando a cabeça enquanto observava Urahara. Ultimamente, Urahara andava desaparecendo com frequência, agindo de forma sigilosa. Será que ele realmente tinha inventado algo revolucionário? Final Fantasy. Kizuki Urahara pronunciou cada palavra lentamente. O rosto de Mayuri se fechou em decepção. Esse jogo? Que chato. Urahara balançou a cabeça. Esta é uma criação completamente original. Garanto que você vai adorar. Afinal, ele passou incontáveis horas sem dormir desenvolvendo e testando o projeto sem parar durante um dia inteiro. Um jogo como este nunca existiu antes. Se lançado na Seireitei, certamente seria um sucesso. Você acha que todo mundo é como você, só interessado em brincar? Experimente. Não. É muito divertido. Eu disse não. Você é tão irritante. Com isso, Mayuri se virou e foi embora, deixando para trás uma silhueta impaciente. Urahara suspirou dramaticamente. Aquele cara não tem respeito por mim como diretor. Estou furiosa. De jeito nenhum vou deixá-lo usar o dinheiro que ganho com isso. Com sua proposta de vendas rejeitada, Urahara abatido saiu do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami. Ainda assim, esta foi sua obra-prima máxima, resultado de inúmeras noites sem dormir. Ele decidiu que merecia uma grande refeição no refeitório para se recompensar. Espera aí, o Masatsuki não me pediu para fazer isso? Eu não deveria contar a ele? Batendo palmas, Urahara percebeu que deveria compartilhar as boas novas com seu amigo. Depois de se empanturrar no refeitório, ele encontrou um lugar tranquilo, agachou-se e traçou uma formação no chão. Quando o conjunto se acendeu, ele começou a procurar pela Heiatsu de seu amigo dentro da Seireitei. Bakude 58, Kakushitsui Jaku. Um momento depois, ele franziu a testa, seu tom cheio de indignação. Não consegue encontrá-lo? Ele escondeu a Heiatsu ou está brincando em algum lugar sem mim de novo? Conhecendo Masatsuki Ozaki tão bem, Urahara tinha certeza de que ele não estava fazendo nada produtivo. Provavelmente, ele estava escondido no campo de treinamento que Urahara havia construído. Só de pensar nisso ele ficava irritado. Ele fez todo esse esforço para construir o lugar, apenas para que ele fosse tomado por dois aproveitadores descarados que não lhe pagaram um único centavo. E eles tiveram a coragem de chamar isso de propriedade conjugal conjunta. Inacreditável. Para piorar a situação, aqueles dois aproveitadores eram nobres de alto escalão em Seireitei, a elite da elite. Enquanto isso, ele apenas um nobre menor, não tinha onde expressar suas reclamações. Seireitei foi tão injusto. Por um tempo, Urahara amaldiçoou os céus em seu coração. Mas sendo alguém habilidoso em se recuperar, ele rapidamente se livrou da frustração. Com energia, ele retornou ao Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami e convocou uma reunião com seus oficiais superiores. Dentro do escritório, os oficiais sentados da 12ª Divisão olhavam fixamente para seu capitão, que sempre foi um pouco excêntrico. Diante dos olhares céticos, Urahara sorriu e acenou com a mão. Certo, pessoal, preparem-se para ganhar dinheiro. Com grande entusiasmo, Urahara se transformou em um jovem empreendedor entusiasmado, traçando seu grande plano de negócios. Capítulo 280. O sol da manhã banhava colinas Kyoku com luz, mas no subsolo, o campo de treinamento, intocado pelo sol, estava tão claro quanto o dia. Espalhados pelo chão, havia pilhas de roupas desordenadas, como restos de um campo de batalha caótico. Entre elas estava o pijama preto e justo que Sui FNG usará antes, o uniforme de combate padrão Omitsukid, semelhante ao traje de um ninja. Perto dali, estava o traje aberto nas costas de Yoruichi Shin, juntamente com outros uniformes inspirados em várias profissões do mundo dos vivos, alguns até com estampas de animais. Essas peças estavam emaranhadas, formando uma cena bizarra. No espaço aberto do campo de treinamento, uma jovem garota jazia imóvel, como uma flor em sono profundo. Seus cabelos negros caíam sedosamente ao redor das orelhas, e a leve ruga em suas sobrancelhas sugeria exaustão e inquietação. O treinamento de ontem foi uma provação extenuante para ela. Ela havia se esforçado ao máximo para se adaptar a esse novo papel, mas seu corpo tinha dificuldade para acompanhar a intensidade do regime. Masatsuki Ozaki estava em silêncio por perto, com o olhar fixo na garota adormecida. Balançando a cabeça levemente, ele suspirou interiormente. Ela ainda está muito fraca, sua resistência física precisa de muito trabalho. O dia inteiro foi gasto em treinamento intensivo de proteção em ambientes fechados. Cada movimento tinha que ser executado com precisão, cada momento exigia foco absoluto. E, no entanto, a jovem demonstrou uma determinação notável. Mesmo quando seu corpo foi levado além dos limites, ela cerrou os dentes e persistiu. Durante todo o treinamento, Masatsuki Ozaki manteve-se no mais alto padrão, não mostrando misericórdia para Sui FNG. Sempre que ela chegava à beira do colapso, ele lhe permitia um breve descanso. Mas todas as vezes, era somente depois que ela implorava em lágrimas. Seus apelos desesperados e lágrimas mexeram com algo nele, mas ele sabia que somente por meio de treinamento incansável ela poderia se tornar uma guarda-costas verdadeiramente capaz. E assim, ele continuou sendo um instrutor frio e inflexível, empurrando-a para ficar mais forte e mais rápido. Mas Atsuki Ozaki suspirou novamente. Sua habilidade atlética ainda tinha um longo caminho a percorrer. Ele se lembrou das sessões de treinamento aeróbico que liderou para o grupo de meninas mais velhas de Yoruichi Shin, tão envolventes que faziam o tempo passar. Essas garotas, sempre tentando superá-lo com números, o desafiavam repetidamente, alheias às suas próprias deficiências. Claro, eles perderam todas as vezes. A lembrança o fez rir. Eles ainda estavam muito fracos. Sui FNG, é hora de levantar. Mas Atsuki Ozaki deu um tapinha gentil no ombro de Sui FNG, tentando acordar a garota adormecida. Sui FNG abriu lentamente os olhos, ainda grogue, e murmurou: "Não, chega. Não quero mais treinar.
Por favor, vocês dois, deixem-me descansar. Enquanto falava, ela tentou fracamente empurrar Masatsuki para longe. Fosse o cansaço do treino do dia anterior ou pura fadiga, seus braços não tinham força alguma. Não importava o quanto ela se esforçasse, Masatsuki não sentia nada. Ao ver sua FNG aninhada em seus braços, sua expressão sonolenta e delicada tingida de preguiça e inocência, Masatsuki não pôde deixar de sentir um traço de simpatia. Ele passou os dedos suavemente pelos cabelos dela e falou suavemente. Tudo bem, vamos parar de treinar por enquanto. Com isso ele a levantou e a carregou para longe. Como quarto assento da segunda divisão, as habilidades de acuda de sua FNG já eram impressionantes. Mas essa foi a primeira vez que ela recusou o treinamento devido à exaustão. Você não vai tomar café da manhã? Talvez um pouco de leite? Masatsuki riu desamparadamente. Diante daquela garota exausta, mas inegavelmente adorável, ele não conseguia se conter. Afinal, o treinamento de ontem tinha sido especialmente brutal para um novo recruta. Kug. A princípio, sua FNG não pensou muito nas palavras dele, mas no momento em que ele mencionou leite, uma onda de náusea a atingiu. Claramente, ela havia exagerado no dia anterior e não tinha apetite para o café da manhã. Tudo bem, então descanse por enquanto. Masatsuki gentilmente a abaixou na fonte termal, deixando-a encostada na borda enquanto colocava uma toalha sobre ela para garantir que ela estivesse coberta. Olhando ao redor do campo de treinamento, seu olhar caiu sobre as roupas esfarrapadas e inutilizáveis espalhadas pelo chão. Balançando a cabeça, ele suspirou. Eles não têm mais salvação. Tchau. Não demorou muito para que passos leves ecoassem pelo espaço. Muito rápido, comentou Masatsuki com um sorriso enquanto se virava para encarar o recém-chegado. Claro. Afinal, eu sou a deusa do Flash, Yoruichi, declarou Yoruichi Shin com um sorriso irônico. Ela cantarolou para si mesma antes de levantar a bolsa na mão e sacudi-la levemente. Trouxe as roupas da sua FNG, e um café da manhã especialmente preparado. Tem leite, e até adicionei mel, o favorito dela. O salão de treinamento tinha muitas roupas extras para as meninas, mas sua FNG não era frequentadora assídua do local. Então suas roupas tiveram que ser recuperadas em casa ou na divisão. Eu não quero leite. Não posso mais beber. Ao ouvir o leve murmúrio de sua FNG, Yoruichi não conseguiu evitar rir. Parece que ela se fartou de leite ontem. Provavelmente vai ficar sem leite por um tempo. Sorrindo, Yoruichi estendeu a mão e deu um beliscão brincalhão na bochecha macia de sua FNG, com um toque de arrependimento em sua expressão. Como você pode chamar isso de desperdício? Yoruichi, você já tomou café da manhã? Quer comer junto? Masatsuki pegou a mão de Yoruichi com entusiasmo, levando-a em direção a uma pequena mesa de madeira. Meu Deus, eu sabia. Você é um cara horrível, Masatsuki. Assim que você percebeu que não conseguia se relacionar com sua FNG, você imediatamente voltou sua atenção para mim. Que assustador. Yoruichi dramaticamente apertou o peito, fingindo choque exagerado. Yoruichi. Masatsuki riu com carinho de suas palhaçadas. Até o grande Yoruichi precisa se sentir um pouco apreciado de vez em quando. Se não, sabendo quão facilmente você se distrai, Capitão Masatsuki, você pode acabar se esquecendo de mim. Yoruichi provocou enquanto tirava uma garrafa de leite da bolsa e a levava aos lábios dele. Quando foi que eu fiz isso? Isso é calúnia. Masatsuki olhou para ela meio divertido, meio exasperado. Você sabe que eu nunca esqueço de ninguém, ele murmurou tomando um gole de leite. Então está resolvido. Não importa o que aconteça, nenhum de nós se esquecerá. Ficaremos juntos até a velhice, disse Yoruichi, com seus olhos dourados brilhando com um inconfundível toque de esperança. Yoruichi. Masatsuki engoliu o leite lentamente abaixando o olhar. Na verdade, sou eu quem não consegue ficar sem vocês. Então está é minha promessa. Não vou te esquecer. E não vou me tornar apenas uma lembrança para você. Sorrindo gentilmente, Masatsuki estendeu a mão e acariciou a cabeça de Yoruichi, sua voz suave e segura. Seremos sempre como somos agora. Mesmo que o tempo passe e o mundo mude, brilharemos juntos, como a lua e as estrelas, lado a lado pela eternidade. Já chega, sussurrou Yoruichi, com um sorriso caloroso no rosto. E farei a mesma promessa. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.